Napa TV sobre a vitória sofrida da nossa seleção lá em Brasília, 2-1 em cima da Colômbia, mas já estamos na segunda colocação e mais uma coletiva com o técnico do Botafogo, Renato Paiva, falando das novidades do Botafogo, os 100 gols do Bruno Henrique, uma entrevista também maravilhosa, o José Porto entregando para ele uma placa alusiva aos 100 gols do Bruno Henrique, o Vasco com o Marcos Salles, o Fluminense com o Marcos Salles. Você vai curtir tudo aqui de montão e mais. Também vamos falar da Liga das Nações, os resultados do jogo de ontem. Isso você vai curtir aqui na Napa Esporte, no Momento do Esporte que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Cracó. Agora estamos aqui na Napa TV, porque a Napa TV é muito mais esporte para você. Olha, o programa hoje está imperdível. Muitas matérias, muitas notícias, muitas informações. E eu já vou começando o programa com o Jogo Rápido. Liga das Nações, resultado dos jogos que foram realizados ontem pela Liga das Nações. Olha, com resultados surpreendentes, hein? Tivemos a Áustria empatando com a Sérvia em 1-1, a Dinamarca vencendo Portugal 1-0, a Croácia metendo 2-0 na França, a Croácia vencendo a França do Mbappé e companhia limitada, meus amigos. Ucrânia 3, Bélgica 1 e Holanda 2, Espanha também 2, Itália 1, Alemanha 1, Itália perdendo em casa, Grécia 0, Escócia 1, Kosovo 2, Islândia 1. Que país é esse Kosovo? Kosovo deve ser nada. Kosovo 2, Islândia 1, Bulgária 1, Irlanda 2, Eslováquia 0, Eslovênia 0, Turquia 3, Hungria 1 e Armênia 0, a Geórgia 3. Foram os resultados dos jogos pela Liga das Nações. Vamos mudar agora de página, vamos passar para as eliminatórias da Copa do Mundo, jogos aqui dos países sul-americanos, né? Tivemos uma rodada espetacular que começou ontem e vai terminar hoje. 3 jogos ontem, confira aí na telinha da Napa TV. Tivemos o Paraguai vencendo o Chile por 1-0, o Peru vencendo a Bolívia por 3-1 e o Brasil ganhando da Colômbia por 2-1. Né? Então vou repetir: Paraguai 1, Chile 0, Peru 3, Bolívia 1, Brasil 2, Colômbia 1. E hoje teremos Uruguai e Argentina, um jogo escamado. E o Equador enfrentando a Venezuela. Depois dos resultados de hoje, você já está ali a classificação. Vou pedir para o Natan colocar de novo a classificação. Natan, daí a classificação. A Argentina é a primeira colocada, joga hoje, pode subir mais um pouquinho, está com 25 pontos. O Brasil, segundo colocado, com 21 pontos. Terceiro, o Uruguai com 20, mas pode melhorar a situação, porque vai jogar hoje. O Paraguai é o quarto com 20 também. O Equador, o quinto, com 19. O sexto é a Colômbia também com 19. A Bolívia é a sétima com 13. A Bolívia lutando aí, hein? Para ir à Copa do Mundo. Oitavo, Venezuela 12. Nono, Peru 10. E 10º, Chile com apenas 9 pontos. Vamos falar então agora do Brasil, a nossa seleção, a seleção brasileira, que conseguiu o resultado que eu vou te contar, hein? É para quem for cardíaco não entra nessa não. Você já está vendo ali os melhores momentos. O Brasil venceu a Colômbia por 2-1. Foi um jogo escapado. O Brasil começou bem até os 5 primeiros minutos, né? Quando sofreu esse pênalti que você está vendo aí, pênalti em cima do Vini Júnior. O Rafinha cobrou com aquela maestria que Deus lhe deu, bola de um lado, goleiro do outro, e estava tudo tranquilo, né? Até que a Colômbia conseguiu o empate. Meus amigos e minhas amigas, eu vou falar uma coisa para você. O empate da Colômbia, o Brasil deu uma diarreia mental, não conseguia mais sair de jeito nenhum. E como miséria pouca é bobagem, o Brasil perde o Gerson, né? O Gerson estava matando a pau, estava jogando barbaridade. A saída do Gerson, obrigatoriamente, quer dizer, não era obrigatório, ele podia ter colocado o André. Aí ele colocou o Joelito, né? O Joelito um pouco frio ainda, né? Foi querer sair jogando, né? Um
grave erro ali na entrada da área, ali não se brinca, ele dominou a bola, o Arias roubou a bola dele, aí, tentou sair jogando, aí, o Arias por trás roubou a bola. Esse garoto, eu vou te contar uma coisa, né? Ele joga demais, ele meteu a bola lá do outro lado pro Luiz lá fundo da meta. Esse jogador que esteve no São Paulo, inclusive, né, o James Rodrigues, olha como é que aconteceu o lance. O Arias ganhou a bola, o James Rodrigues com aquela maestria, com aquela canhotinha de ouro, meteu lá pro Luiz, sapecou 1-1. Aí, meu amigo, aí acabou pro Brasil. Aí a Colômbia tomou conta do jogo, a Colômbia fez uma marcação mais alta, o Brasil não saía de jeito nenhum. O Joelito muito mal no jogo, mas muito mal mesmo, né? Até conseguiu esporadicamente algumas funções, só veio melhorar no segundo tempo, quando o técnico Dorival Júnior fez algumas alterações. Inclusive quero aqui parabenizar pela coragem, pela ousadia do Wesley, que não esfriou. Aí o cara falava assim, não vou botar porque o cara é meu irmão. O Wesley mostrou, entrou no jogo bem pra caramba, invadindo ali pelo lado direito, criando jogada, fazendo troca de passes ali com o Savinho, e o Brasil conseguiu criar algumas jogadas. Mas esse time da Colômbia é um time perigosíssimo, é um time que já joga junto há muito tempo, os caras estão entrosados e mais. O nosso time precisa dividir mais as bolas, cara. O nosso time não está dividindo bolas, né? Falam maravilhas desses jogadores que estão jogando na Europa, mas olha, sinceramente, inclusive desse menino, o Joelito, é um cracaço, não sei o quê. Meu irmão, cracaço lá no time dele. Eu quero ver render a seleção brasileira. Eu não quero jogador de clube, eu quero jogador para jogar aí na seleção brasileira, né? E graças a Deus que numa lucidez espetacular do Vini Júnior, já nos acréscimos, né? Que tivemos lá um encontro do nosso goleiro, inclusive o Alisson, ele saiu juntamente com o atleta da Colômbia, o Dorival Júnior foi obrigado a fazer a substituição, e mais, eu acho que poucas vezes a gente viu isso, né? 6 substituições, porque o goleiro saiu, olha que jogada do Savinho com o Wesley, que coisa linda, aí foi lá, e quase o Vini Júnior recuperou essa bola lá atrás, né? O Vini fez uma boa partida, né? Não foi ainda aquela partida, aquele partidaço que ele faz sempre lá no Real Madrid, mas deu pro gasto, né? E mostrou todo o seu talento no gol da nossa vitória, já nos acréscimos, né? Já os 10 minutos que o árbitro deu em função da paralisação para atendimento dos 2 atletas, o nosso goleiro e o jogador da Colômbia, e a gente conseguiu a vitória de 2-1. Aí, o que resta dessa festa? O que resta é o seguinte: meu amigo, minha amiga, eliminatórias é um palco-formiga. Não adianta exibição não, né? Inclusive os caras da Globo colocaram lá a entrevista do Leão, quando o Brasil estava sendo vaiado lá em São Paulo, e ganhou de 1-0, com um gol, só Deus sabe como, e se classificou. O importante de tudo, não adianta dar exibição agora, ir para a Copa do Mundo e fazer vexame, entendeu? Tem que começar a ajustar aí o time. Eu acho que ainda há alguns certos comprometimentos com alguns jogadores, a gente tem que investigar isso direitinho, porque, sinceramente, tem jogador aí que não tem qualificação para jogar na seleção brasileira. Isso é a minha opinião, estou nisso há mais de 45 anos, né? Nós não temos craque, não podemos querer exigir craques, porque nós temos bons jogadores, né? Craque como Zico, Falcão, né? Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, Rivaldo. Não temos, Kaká não temos, então tem que se contentar com isso aí. Nós temos bons jogadores jogando lá na Europa, e alguns jogadores razoáveis aqui no Brasil. Agora, ele tem que se contentar com isso. O mais importante no momento, sabe o que é? É a classificação. E essa vitória foi uma vitória milagrosa. Agora, nós vamos lá jogar contra a Argentina, no Monumental, vai ser uma pedreira. É verdade que a Argentina não vem com sua força máxima, porque o Messi não vai jogar, que é o principal jogador. O Di Maria já se aposentou, perdeu também um jogador. Tem 2 ou 3 jogadores, a Argentina vem com uns 3 jogadores importantes, né? Agora, nós também vamos sem alguns jogadores importantes, como por exemplo, o Gerson, contundido, certamente não vai nem viajar, e o Brasil pode se prevalecer do regulamento.
O Dorival pode convocar outro jogador, é claro. E, além dele, o Bruno Guimarães, segundo cartão. Gabriel Magalhães, segundo cartão. Então, aí vai ser, sabe, uma dor de cabeça para o Dorival escalar esse time para o próximo jogo, né? Que é contra a Argentina. Aí você pergunta, gostou do jogo? Não, do jogo não gostei, mas gostei do resultado. 2-1. O mais importante de tudo foi o resultado. 2-1 colocou a nossa seleção na segunda colocação e tá maravilha, né? Tá bom demais. Vamos então agora curtir o técnico, Dorival Júnior, que vai falar primeiramente, sabe o quê? O Dorival vai falar sobre o resultado, que para ele foi o mais importante de tudo. Não é isso, Dorival? Eu acho que, primeiro, que foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas, acima de tudo, por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar. Tivemos que fazer uma alteração no meio de uma partida que estava em uma velocidade absurda, até que o nosso jogador entre em condições e se adapte ao movimento da partida. É natural, você tenha que ter um tempo ali, e é óbvio que não tivemos esse momento. Mas, na realidade, eu acho que a vantagem que a equipe colombiana conseguiu a partir dessa substituição é que eles mudaram a forma com que eles estavam marcando a nossa saída de bola, até porque durante os primeiros 15 a 20 minutos nós estávamos encontrando vários espaços, havíamos criado boas oportunidades, inclusive a jogada do gol. Mantivemos essa postura, eles perceberam, buscaram uma alteração, nós tentamos buscar uma correção dentro da partida, o que às vezes é muito difícil. Você não consegue passar uma informação com nitidez e clareza. Nós estávamos com 2 jogadores que vinham flutuando para que pudéssemos ter uma saída de bola mais consistente. Esses 2 jogadores começaram a aproximarem demais da última linha defensiva, virando um alvo fácil para a marcação. E aí o volante da equipe adversária ficava sozinho para uma saída, para um combate mais direto, praticamente na intermediária ofensiva da equipe adversária. E isso nos gerou uma dificuldade grande, porque o Alisson estava passando muito tempo com a bola nos pés, até porque não encontrávamos opções. Nós buscávamos tentar a informação e ela não chegava, infelizmente. Foi isso que aconteceu. No intervalo conseguimos uma alteração importante, nos posicionamos novamente e tivemos um volume suficiente para merecermos aí esse resultado. Daí a presença do Dorival Júnior. Olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Dos jogadores que entraram no segundo tempo, que foram substituídos, né? O Gerson foi substituído aos 27 do primeiro tempo, né? Sentiu lá e passa a ser problema até para o Flamengo que vai jogar o Campeonato Brasileiro, estreia no Campeonato Brasileiro, mas tudo bem, tomara que não seja nada tão grave assim. O Joel que entrou mal, muito mal, já falei, né? Perdeu uma bola ali na entrada, ali não pode brincar, cara. Foi querer mostrar categoria, perdeu a bola pro Arias, o Arias jogou pro Rami, jogou pro Luiz fez o gol, né? Isso aí mudou tudo na seleção brasileira. Agora é o seguinte, vamos esquecer, o Brasil venceu, agora é pensar na Argentina. Jogo de terça-feira contra a Argentina, o Brasil precisa trazer um bom resultado de lá para ficar tranquilo, que o resto são poucas partidas para a gente carimbar o nosso passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Bom, saindo da seleção brasileira, ao invés de falarmos do clube do seu coração, agora sim, bota a vinheta aí, meu filho, bota aí, Natão.
começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Botafogo. Botafogo nisso! O Botafogo do meu amigo Vomberto, lá no Vomberto, que agora está morando lá em Cordeirinho, rapaz. Não perde um momento dos próximos. Você está vendo já o treino do Botafogo aí. O Botafogo que se prepara com afinco para o Campeonato Brasileiro. E olha, eu vou falar mais uma coisa para vocês, hein? O Botafogo, segundo o seu treinador, que já vai participar conosco aqui, ele disse que o grupo do Botafogo da Libertadores não é fraco conforme muita gente está falando aí não, alguns colegas nossos da imprensa. Ele falou que esse grupo é um pouco formiga, que o Botafogo tem que jogar muito para passar para a próxima fase. Palavras do treinador, né? O Botafogo continua firme, eu já falei aqui nos programas anteriores, que o Botafogo tem um time forte. O Botafogo, se render 80%, 90% do que o técnico está exigindo nos treinos, eu tenho certeza que vai surpreender. Talvez não seja o Botafogo do ano passado, que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, talvez não seja, porque perdeu duas peças importantíssimas, né? O Luiz Henrique, né? E também o Almada. Dois jogadores diferenciados, né? Ele contratou aí jogadores importantes, contratou o Arthur. Agora, eu não sei não. A torcida está levando fé nesse time do Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai surpreender a muita gente. O Botafogo que vai estrear exatamente contra o Palmeiras. Aliás, eu tenho que dar esse recado para a galera do Botafogo, porque o jogo saiu do dia 29 para o dia 30, contra o Palmeiras, né? A pedido aí da televisão. Então o Botafogo Palmeiras vai ser dia 30 lá no Allianz Parque. E vamos agora curtir, meu querido Natan, o técnico do Botafogo, o Renato Paiva, que com toda a fidalguia, com toda a alegria, né? Ele atendeu, sabe, a imprensa com muita simpatia, falando, sorrindo e tal. Isso é muito gostoso para nós jornalistas, né, que fazemos o dia a dia do clube, né, os setoristas. E uma entrevista coletiva maravilhosa. E ele começa falando, agradecendo inclusive a presença da imprensa. Vamos curtir então o técnico do Botafogo, Natan, o Renato Paiva, falando da alegria do treino, dos treinos que estão acontecendo e também da presença da imprensa. Fala aí, meu querido Renato Paiva. Olá, bom dia. É normal para nós, pelos sítios, pelos lugares onde nós passamos, nós gostamos de abrir de vez em quando à imprensa, porque é abrir à imprensa, mas acima de tudo é abrir à torcida, é abrir ao adepto que não pode estar aqui no treino, que obviamente tem uma curiosidade enorme devido a esta chegada da nova Comissão Técnica e da forma como nós estamos a trabalhar. E, portanto, a forma aqui é deixar as câmaras abertas para que quem está em casa possa perceber um bocadinho da dinâmica de trabalho deste grupo extraordinário, como vocês viram hoje, uma entrega fantástica. Às vezes, quando não é na qualidade, vai na intensidade, na entrega e na dedicação. Foi assim que eles ganharam os títulos que ganharam. E para nós é muito importante também esta ligação. Não podemos nunca cortar um cordão que para mim é umbilical, que é o cordão da equipa de futebol com a torcida. Sendo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina, o Vasco, do meu querido secretário Felipe Bittencourt, secretário de Esporte e Lazer, lá de Maricá, também do deputado estadual Renato Machado, que todos os programas eles vêm nos acompanhando. Mas quem fala do Vasco é, sem dúvida, o meu querido amigo Marcos Salles. E aí, Marquinhos, tranquilo? Fala, Napoleão, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. No Vasco, o técnico Fábio Carrilli deu uma entrevista e nessa entrevista ele alegou que está satisfeito com o elenco que ele tem em mãos no momento para o início do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a continuidade da Copa do Brasil. O Vasco estava no mercado tentando contratar, mas devido a problemas financeiros tem muita dificuldade em trazer novos jogadores. Então ele vai procurar trabalhar com o que tem, com o que foi contratado na última janela e também com jogadores que estão retornando de contusão. Inclusive, no sábado, ele vai fazer um jogo treino e nesse jogo treino ele pretende colocar o Adson em campo para que esse jogador comece a ganhar condição. Ele tem a intenção, no jogo de estreia contra o Santos, de usar o Adson pelo menos de 20 a 25 minutos desse jogo, que é o jogo de estreia do Vasco no domingo, no dia 30, contra a equipe do Santos. Enquanto isso,
né? O Vasco vai se preparando, vai tentando encontrar a melhor equipe para a estreia e ele vai trabalhar esses jogadores, vai trabalhar melhor os jogadores que chegaram recentemente para entrosar, né? Mas o Nuno Moreira foi muito bem, o Garré vem se destacando. Quem está decepcionando um pouco é o Lloyd. O Lloyd está com uma certa dificuldade de adaptação, mas isso é normal, vem de fora, tem que se adaptar aos poucos ao clima, né, ao futebol brasileiro, e o técnico Fábio Carrilho vai dar tempo ao tempo para poder recuperar esse jogador. Tietê também deve estar à disposição, além do Felipe Coutinho, ou seja, ele deve ter, né, o elenco praticamente toda à disposição para a estreia do Campeonato Brasileiro e depois, logo na sequência, também a estreia na Copa Sul-Americana. E deixar, né, possíveis contratações para a janela do meio do ano, onde ele vai observar, né, os pontos falhos da equipe, onde é necessário trazer novos jogadores para que na janela do meio do ano o Vasco possa ter aqueles reforços pontuais, né, para aquelas posições onde tem a dificuldade no momento. Mas, por enquanto, o técnico Fábio Carrilho está satisfeito com o elenco que tem em mãos. Napoleão. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações ainda sobre o Vasco. Eu lamentei inclusive as declarações do Edmundo, meu amigo Edmundo, né, ídolo do Vasco, que disse que o Vasco tem 21 dias de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, mas que o Vasco continua sendo o Verratti dependência, que depende do Verratti. Mas a bola tem que chegar lá no Verratti. Eu creio que agora, com a entrada de 2 jogadores pelas laterais, né, o Adson, que é um jogador espetacular, recuperado, né, eu tenho certeza que o Vasco vai voltar a dar grandes alegrias à sua torcida, né? Eu creio nisso e acho que já para esse jogo de estreia contra o Santos, o torcedor vascaíno vai ver um outro Vasco, né? Tempo teve aí para o técnico Fábio Carrilho ajustar esse time, né? Tenho certeza que vai ser um Vasco. O Vasco vai dar grandes alegrias à sua torcida. Saindo do Vasco, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo continua treinando forte, o Flamengo que tem várias competições, conforme nós noticiamos aqui. O Jorginho chegou, foi lá, visitou as instalações do Rio do Urubu, achou poderia ser de forma diferente, né? O centro de treinamento do Flamengo é um dos melhores do mundo, né? E acho que cada dia mais, cada momento mais, o Jorginho está aí assinando o seu pré-contrato e a esperança do técnico Felipe Luiz é de tê-lo já para usar nesses jogos. Jogos que vão acontecer em junho, né? Mundial de Clubes lá em junho. Mas o dia foi pequeno para tantos cumprimentos que o Bruno Henrique recebeu na sua coletiva, né? Ele que foi homenageado pelos 100 gols feitos com a camisa rubro-negra. O Zé Boto entregou uma foto muito bonita, né, do Flamengo, uma foto maravilhosa, e também falou dessa emoção de entregar, fazer essa homenagem ao Bruno Henrique, e o Bruno Henrique também vai falar depois das palavras do Zé Boto. Fala, Zé Boto. Mais uma vez aqui para homenagear um atleta nosso. Está-se a tornar quase banal, mas nunca é banal. E em relação ao Bruno, eu gostava de deixar aqui uma palavra também, porque o Bruno é aquilo que um campeão deve ser. Alguém que já ganhou muita coisa e que todos os dias trabalha, tem os pés no chão para ganhar mais. E ele deve ser um exemplo daquilo que é o Flamengo daqui para a frente, daquilo que tem sido a nossa postura, que é não embandeirarmos em nada que já ganhámos, é a postura que ele tem de superação, de alguém que conquistou tanta coisa e quer conquistar mais, é essa a postura que todos nós quisemos. E com isto eu sei que ele lutou tanta coisa. Aqui uma placa comemorativa dos 100 gols. 100 gols são 100 gols. E ele sabe os todos. Pode dizer com a cabeça.
Isso daqui. E Não preciso disto. é, Tira umas fotos, vamos falar. Ah. E a montanha, né? sim. Como é que está? Aqui agora não tranquei. Vale dos Chegões. Olha, foram 2 momentos, né, difíceis na minha carreira, né, no Santos, quando eu machuquei o olho, e agora em 2022, quando eu tive a lesão no joelho. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado, e que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu com 21 anos de idade estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Daí então você curtiu o Bruno Henrique, o Boto, uma homenagem merecida. Olha, eu sinceramente, o Gabigol foi embora para o Cruzeiro, o Bruno Henrique ficou. Na minha opinião, o Bruno Henrique rendeu mais para o Flamengo do que o Gabigol. O Gabigol, é claro, fez os gols, mas 90% dos gols do Gabigol foram bolas enfiadas pelo Bruno Henrique e pelo Arrascaeta. O Bruno Henrique realmente é um jogador espetacular, nunca foi envolvido em nenhum tipo de confusão, sempre foi ali, guerreiro do Flamengo. Parabéns, homenagem merecida. Está se recuperando aí e eu tenho fé em Deus que ele vai estar firme e forte no jogo de abertura do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O Flamengo também vai poder contar com alguns jogadores importantes, o Cebolinha. E olha, não se surpreenda se no mês de abril tivermos aí o retorno do nosso artilheiro, Pedro. Pedro está treinando bem, muito bem, e de repente, para o mês de abril, o Flamengo pode voltar com força total para o início do Campeonato Brasileiro. Saindo do Flamengo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, do Fluminense, que treina forte também aí, visando o Campeonato Brasileiro, o Mundial de Clubes, Copa do Brasil. O Fluminense está muito bem, obrigado. Muito bem mesmo, tá? A expectativa é em torno do grande PH, do Paulo Henrique Ganso, que está ainda entregue ao departamento médico, mas também já no final de abril ele já deve estar voltando aí a vestir a número 10 do Fluminense. Mas eu vou dar mais detalhes, mas muito mais detalhes do Fluminense com ele, Marcos Salles, que volta falando agora do tricolor das Laranjeiras. Fala aí, Marquinhos. De volta aqui, Napoleão, dessa vez com informações referentes ao Fluminense, vice-campeão do Campeonato Carioca em 2025. O Fluminense que deu aí alguns dias de folgas para o elenco e voltou a treinar essa semana
visando o início do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreia no dia 29, fora de casa, quando enfrenta a equipe do Fortaleza. Agora, a baixa é que o garoto Riquelme, durante os treinos, teve uma contusão no joelho, uma contusão grau 2, e deve ficar aí pelo menos uns 2 meses para se recuperar dessa contusão. Um garoto que tem um grande potencial, habilidoso, no 1 contra 1 muito bom, velocidade, e vinha, né, tendo aí um bom início no profissional do Fluminense, mas infelizmente essa contusão aí vai atrapalhar um pouquinho esse início do Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana para esse garoto, mas esperamos que ele se recupere bem, porque é um jogador importante aí para o esquema do Mano Menezes. Mano Menezes que deve ter esses dias aí para poder levantar a moral dos jogadores, né? Que uma perda de título sempre dá aquela baixada na moral da galera, mas o Mano é experiente, sabe trabalhar isso e vai, né, começar a trabalhar o elenco para a estreia no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. O ruim é que começou com essa baixa no treino, mas isso aí é do futebol, infelizmente acontece. O Mano vai também saber administrar muito bem a situação e preparar a melhor equipe para a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Napoleão. Valeu, obrigado, Marcos Salles, pelas informações, tudo sobre o Fluminense. Agora o Marcos Salles está fazendo uma dobradinha, né? Vasco e Fluminense. Olha aqui, você ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, valoriza muito o nosso trabalho, tá? E aproveite e passe para o seu amigo do lado direito, do lado esquerdo, da frente dos seus vizinhos, que hoje as melhores informações com credibilidade são aqui na Napa TV, sabe por quê? Napa TV é muito mais esporte para você. Olha, segunda-feira estamos de volta aqui, hein? Não me abandona não. Bom final de semana, tchau!